dois, três, iniciando a gravação aqui com vocês, meus queridos alunos da Universidade de Taubaté. Eu, professor André Augustinho, venho com vocês aqui, estamos adentrando a quinta semana de quarentena, de isolamento social, de aulas aí via telepresencial, mantendo então esse contato para garantir o semestre a todos vocês, meus queridos alunos. Essa dinâmica de aula, ela proporciona aí uma vinculação graças às mídias sociais, graças à internet, graças a essa evolução. Se temos a tecnologia, vamos usar a tecnologia a nosso favor. E a Universidade de Taubaté, de forma brilhante, rápida, enfim, galgou aí com o sistema EVA, melhorou o sistema EVA e agora o sistema EVA, cada professor já tem aí o seu respectivo portal EVA, onde o professor alimenta arquivo, onde o professor alimenta atividade, onde o professor pode alimentar a sua aula, videoaula. Eu optei por criar um canal no YouTube para não sobrecarregar aí o sistema EVA, então eu descarrego as aulas no YouTube e do YouTube eu gero o link para dentro do sistema do EVA. E essa trajetória aí, enfim, essa possibilidade das nossas aulas, ela se dá inicialmente, falo aqui especificamente das minhas disciplinas, eu gravo ela com um computador de mesa, com um notebook e com o celular para gravar os áudios, por meio de um aplicativo que chama Via Vídeo Brasil. Esse aplicativo ele é passível de compactar essas aulas, enfim, então ele minimiza aí no ato do carregamento, enfim, deixando a aula mais leve. Pode ser que haja ao final uma perda de qualidade na imagem, enfim, mas ele consegue compactar, enfim, o vídeo de forma a viabilizar, enfim, um acesso mais proveitoso aí ao aluno, certo? Esse programa ele é pago e eu realizo aí o pagamento dele mensal, enfim, mas é em prol aí de uma melhor conexão e troca com vocês. Legal? Bom, então estamos aí numa quinta semana. Essa quinta semana aí, volto a dizer, a cada dia mais estou com saudades da sala de aula, do contato presencial, mas estou cumprindo o isolamento. Eu saio da minha residência, venho aqui ao meu escritório, onde eu montei um mini estúdio, enfim, com duas máquinas, uma de mesa, um notebook, mais o celular, são 3 máquinas aqui para realizar a gravação dessa aula. Tem uma adequação de luz diferenciada aqui para que seja possível o aluno também ter, na medida do possível, uma boa imagem, uma boa troca de som, enfim, tudo isso, enfim, para melhorar e deixar mais proveitoso o nosso contato aí telepresencial nesse momento de pandemia. As notícias aí são novas, as notícias são outras. Haveria aí o fim de um decreto do governo do estado no dia 22 de abril. Algumas coisas parecem que irão abrir, outras não, e estamos nessa mitigação aí de renovação. Há ensejo a nível municipal do prefeito com a Câmara de Vereadores, enfim, de um elastecer nesse prazo, enfim, de quarentena, de isolamento, mas também com um retorno aí de cunho vertical às atividades econômicas, desde que no município aí ainda não foi aprovado. É um projeto que está aí sensível exatamente nessa nossa semana aqui do dia 19 de abril ao dia 25 de abril, a nossa quinta semana de aulas. A possibilidade de retorno pouco a pouco de algumas atividades, desde que as pessoas estejam devidamente com a máscara de proteção, enfim, tapando o nariz e a boca, e também com questões de higiene, de álcool gel, um atendimento diferenciado em supermercados com higienização, o transporte público com higienização
também diferenciada para esse retorno gradativo aí das atividades. Eu vejo que as questões de sala de aula, enfim, creio que para esse semestre, mas não sei quais são aí as próximas diretrizes, não haverá aula presencial, de nosso contato presencial. Acho que as questões aí de bares, shows, sala de aula, onde a aglomeração é efetiva e pode ser aí modificada, enfim, os shows estão ocorrendo lives, as questões jurídicas aí também estão sendo feitas lives, né, denominadas aí, a nossa troca via telepresencial também aqui de sala de aula. Então as atividades, na medida do possível, que podem continuar nessa batida do home office, tanto atividade jurídica, aí todos estudantes de direito, enfim, do meio jurídico, por hora os prazos processuais ainda nessa quinta semana permanecem todos suspensos, já há indícios aí que no início do próximo mês, do mês de maio, enfim, os prazos processuais já retornam, mas as atividades ainda não retornarão de forma efetiva, retornam os prazos, mas nessa batida ainda do home office, não uma abertura total aí, graças à atividade e à evolução também processual. Hoje processos aí físicos em fase de execução, todos eletrônicos, processos que iniciaram, enfim, desde 2012 em diante também, todos aí eletrônicos. 2012 não, a partir de 2015 em diante, 16, todos efetivamente eletrônicos, corrigindo aí. Então nessa onda de processos digitais, enfim, existe uma evolução efetiva aí dos processos. Bom, não, tô pensando aqui em relação, nossa, estou confuso aí, quando que iniciou os processos digitais aí de forma mais abrangente? Eu acho que na minha época dos bancos acadêmicos eram físicos, não sei, vamos levar aí a partir de 2010 todos os processos aí digitais, enfim. E isso é muito bom nesse momento de pandemia, enfim, para que não haja uma paralisação efetiva. A questão processual digital, a atividade de advogados, promotores, juízes, servidores públicos, na possibilidade de utilizarem aí a tecnologia, as máquinas, os computadores, para manterem aí os serviços jurídicos atuantes. Bom, serviço educacional, enfim, de ensino, autorizado pelo MEC, essa modalidade telepresencial, enfim, viabiliza aí que o aluno não perca o semestre. Volto a dizer sempre isso em todas as aulas, enfim, que pode ser que alguns alunos estejam sentindo aí de forma sensível uma não aproximação com o professor, com os alunos, enfim, mas é uma modalidade diferente e que foi aprovada. E ela busca fomentar e manter o contato aluno e professor para garantir o semestre do aluno, para garantir o perpassar, né, na verdade o passar do conteúdo por meio dessa nossa troca aqui. Existe o portal do EVA, que a Unital, enfim, disponibiliza. Volto a dizer para vocês as questões de perguntas. Entrem na sala da disciplina, nas minhas disciplinas, o canto superior direito, clica lá a mensagem, você consegue falar diretamente comigo. Deixei também aberto minhas redes sociais, é o Augustinho8 no Instagram, onde você pode falar no direct. Professor, não tenho Instagram, porque no Instagram é um contato direto, você consegue mandar e eu já respondo diretamente. Tem o meu e-mail também, que eu disponibilizei, onde você consegue fazer a pergunta pelo e-mail, mas o procedimento mais rápido é o Instagram, no Augustinho8, e também no portal EVA, onde você clica na mensagem e aparece para mim lá um chamamento em vermelho, enfim, onde você consegue sanear eventuais dúvidas aí que tem, anote as dúvidas, enfim, enquanto você assiste às nossas aulas. Passamos pelo programa Zoom, Teams da Microsoft, foi definido aí pela maioria e aí de todas as salas, de todas as disciplinas na qual leciono na Universidade de Taubaté, a utilização das aulas no YouTube, onde as aulas então eu realizo ponto a ponto, a aula que eu
faço ela focada ao conteúdo programático, enfim, pontual, cada aula de acordo com cada semana, definição, a gente abre aí as perguntas via chat, via mensagens direta com o professor, e elas são alimentadas no YouTube, no meu canal, André Augustinho, e do YouTube eu alimento no portal Eva. Adianto a vocês que por vezes pode haver um atraso e vem ocorrendo aí, alguns alunos já falaram até direto comigo no Instagram, enfim, os representantes de sala do WhatsApp. É também diferente para o professor nesse momento, eu sinto falta da sala de aula, e aí exige um trabalho diferenciado de compactação dessas aulas, de alimentação no YouTube, do YouTube carregar para dentro do EVA, enfim, são inúmeras turmas, inúmeras disciplinas, e aí exige uma preparação diferenciada do docente. Então peço até desculpas aqui nesse vídeo da quinta semana por um atraso no alimentar das aulas no portal. Mas agora o portal tá bacana, tá bem bonitinho lá, tá todas as turmas ordenadas, enfim, na verdade desde a terceira semana eu venho ordenando, mas agora eu fechei aí na quinta semana, você que me acompanha, suas aulas estão bem concatenadas, tá bem bacana, tem a diretriz em um documento o Word, onde tem a diretriz pautada do conteúdo da semana, e logo abaixo tem um link via chat, onde você consegue acessar a aula no YouTube, você consegue assistir a aula dentro do portal Eva, enfim, consegue fazer perguntas para o professor. Então essa questão está bem concatenada, bem encaixadinha. Em relação ao Covid, aí eu já estou cumprindo todas as diretrizes, enfim, desde das notas iniciais, espero que vocês também estejam cumprindo. O projeto de lei de Taubaté não foi aprovado ainda, mas eu já saio sempre com a máscara, enfim, independente de multa ou não. Acho que a máxima de cada um é preservar a sua saúde e a saúde do próximo. Chega até ser um pouco, não abusivo, mas abusivo, né? Mas dentro de algo, de uma algo ridículo, enfim, ter que multar as pessoas porque as pessoas não têm um bom senso, e aí temos que pautar no bom senso de não usar a máscara para se proteger, para proteger o próximo. Então, vamos usar a máscara, meus queridos, vamos usar o álcool gel, evitar de sair das residências, vamos evitar a disseminação desse vírus. É muito bom que Taubaté não foi atingida ainda, vamos dizer assim, tem casos pontuais, enfim, de um colega advogado que, graças a Deus, ele, independente da religião de cada um, enfim, graças a uma fé maior, ele saiu aí do hospital, um colega nosso aí, um advogado, e saiu agora essa semana. Enfim, eu vim acompanhando o caso dele nos grupos de advogados, nos grupos de professores, e estou muito feliz com isso. Um grande amigo, inclusive, é um advogado, mas também é um amigo pessoal, tanto de futebol, de proximidade, de academia, enfim, e graças a Deus ele saiu dessa e passou pelo coronavírus 100%, e um caso aqui da nossa cidade de Taubaté. Bom, então, passando isso, vamos seguir aí o nosso conteúdo programático, atrelado à disciplina, cumprindo então nessa quinta semana. Volto a dizer que essas aulas aqui telepresenciais, como a dinâmica não tem as perguntas direto dos alunos aí de sala de aula, às vezes uma piada distinta, às vezes uma paralisação, uma fixação de conteúdo, uma troca, um passar na lousa do conteúdo, enfim, a aula fica mais dinâmica e é possível passar mais conteúdo aqui no telepresencial em um menor tempo de espaço. Então, na verdade, a nossa matéria aqui eu vou reduzindo pouco a pouco, mas estamos adiantados nessa modalidade telepresencial. Na verdade, seguindo o conteúdo programático, é um conteúdo programático voltado para sala de aula presencial, ali onde tem a troca com a luz, enfim, quando e eventualmente os professores que usam retroprojetor, PowerPoint, enfim,
quando estamos nessa nova dinâmica, o conteúdo programático ele é alimentado e adequado, e o conteúdo programático já está alimentado para todos vocês no portal EVA, desde da segunda semana de aula, já está lá, tem um plano de ensino, a ementa, os objetivos, enfim, tudo concatenado para o aluno. E aqui o nosso conteúdo ele é mais direto, enfim, eu passo para vocês já o fio da meada, enfim, pronto e adequado das nossas matérias que devem ser abordadas aí dentro de cada disciplina, na verdade cada tópico da matéria que deve ser abordado. Bom, com isso então, passado essa parte introdutória de evolução e que havia falado para vocês na semana passada, os efeitos ainda estão de forma bem tocantes nos Estados Unidos, ainda não atingiu o Brasil, espero que não chegue aqui de forma abrupta, mas para isso precisamos nos preservar. Legal? Bom, com isso então vamos adentrar agora aqui o nosso conteúdo programático, pautado para a aula de hoje da quinta semana. Legal? Bom, meus queridos alunos do primeiro B, dando sequência aqui então na quinta semana as nossas aulas, agora o conteúdo programático aí, vamos dar mais um avanço, enfim, ainda perpassando pelo direito grego, que foi da nossa última aula da quarta semana. Eu quero falar com vocês aí acerca então de correntes filosóficas. A aula de hoje é atrelado às correntes filosóficas que refletiram aí no direito romano, que vamos deixar para vir na próxima aula da sexta semana. Então essa quinta semana vamos falar de correntes filosóficas, dos sofistas, da estoica e também dos grandes pensadores, Platão, Sócrates e Aristóteles, dentro dessa dinâmica do direito grego, que aí tem reflexos no direito romano. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Legal, acho que está bem centralizado aqui. Maravilha. Então, aula de hoje aí, meus queridos do primeiro B, direito grego, dando continuidade então aos grandes pensadores, as correntes filosóficas, sofistas, estoica, e aí Platão, Sócrates e Aristóteles, tá bom? Então vamos falar um pouquinho de cada uma aí, para ter no caderno de vocês, pode colocar aí no caderno de vocês correntes filosóficas como tópico da aula de hoje, e aí você coloca que é a primeira corrente filosófica dos sofistas. E nessa concepção dos sofistas temos a figura de Protágoras. Muita atenção, não é Pitágoras lá da ciência, das questões matemáticas, do teorema de Pitágoras, é a figura de Protágoras dentro da corrente filosófica dos sofistas. E o que Protágoras disse? Ele disse o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Muita atenção, que é uma frase clássica aí do pensamento filosófico, dessa corrente filosófica dos sofistas. O homem é a medida de todas as coisas. Meus queridos, o que seria isso? O homem é a medida de todas as coisas. Na verdade, é o pensamento humano que define as coisas. É o pensamento humano que define, então, como as coisas são. Na verdade, não como as coisas realmente são, porque as coisas podem realmente ser uma coisa pontual, mas é o pensamento do homem que dá um juízo de valoração, que dá aí através do seu pensamento o que as coisas são, e não verdadeiramente o que elas realmente são, certo? Então, por isso o homem é tido aí como a medida de todas as coisas, porque é o pensamento humano que vai determinar o que as coisas são. Então pode haver uma coisa que na sua realidade ela tem uma definição, mas se o homem pensa de uma forma distinta, para os sofistas o raciocínio é na dinâmica, que é o homem que faz a medida, que é o homem então que realiza essa definição. O pensamento sofistas aí de Protágoras, ele perpassou de 480 a 411 a.C., essa frase épica aí de Protágoras se dá então a sua essência de 480 a 411 a.C., onde o homem é a medida de todas as coisas, tendo o homem como o balizador, aquele que define então a trajetória das coisas.
Importante ter aí que, como um dos fundadores aí do pensamento sofista, dessa corrente filosófica, é o próprio Protágoras. E aí, a conjectura dos sofistas é que não existe uma única verdade, e aí não existiria o certo e o errado. A partir do momento em que é dado ao homem a sua conjectura, a sua visão, a definição de todas as coisas, é claro que nunca haverá uma única verdade real, mesmo que estejamos focados em um mesmo ponto, em uma mesma dinâmica. Na verdade, as partes aí que têm uma visão diferente daquele todo, daquele algo pontual, na verdade, são pessoas tidas como verdadeiras. Então existem inúmeras verdades sobre a mesma coisa, de acordo com o ponto de vista, com a visão de cada ser humano. Uma vez que cada ser humano é diferente do outro, logo a sua visão sobre uma referida coisa será distinta também. E não é por esse motivo que uma visão está correta e que a outra visão está errada. São visões distintas sobre um mesmo ponto, sobre um mesmo todo, e ambas podem estar tidas como verdadeiras, de acordo com a concepção de cada um. Então, nessa visão dos sofistas, indo mais além na dinâmica aí filosófica, jurídica, para os sofistas não haveria aí uma diferenciação do bem e do mal. A atitude, o realizar de uma conduta por meio de uma visão ou por meio de outra visão, seria tido então pela moral dos homens, pela construção dos homens em relação àquele todo, certo? Então, dessa conjectura de valoração, o que determinaria eventualmente o certo e o errado é o condão de valoração dado pelo homem sobre aquela conduta, sobre aquele ato específico, certo? Então, não se atrela aí um caráter de verdade sobre uma respectiva questão. O mais importante não é a verdade, mas sim o valor atribuído pelos homens a esse ponto. Sendo assim, não tendo essa busca pela verdade, enfim, e lembrando da última aula, onde indicamos que os sofistas, então, eles eram aí professores que lecionavam, que passavam aí o conhecimento da retórica como ambulantes e por isso cobravam um respectivo valor. Nessa conjectura, os sofistas têm aí que não existe uma verdade real a ser seguida. O que tem é sempre a percepção do homem, certo? Então, dentro de uma questão democrática, a moral com mais valia, o que efetivamente era aplicado e aí conduzia, enfim, aquela sociedade, era o pensamento por meio da democracia. Então, pouco importa a verdade, a criação da moral se dá através da maior percepção de homens sobre uma mesma temática, ou seja, havendo percepções com similitude e igualdade, essas percepções com mais aderência que será tida como a moral daquela sociedade. Nessa vertente, os sofistas verificaram que a retórica, que a argumentação, que o poder de convencimento é fundamental, porque inexiste então, no pensamento sofista, uma verdade real. Tudo perpassa de uma criação do homem. Então, aquele que consegue convencer um número maior de pessoas sobre o seu respectivo pensamento, ele tem um poder de adesão, um poder de coerção, de envolvimento democrático, conseguindo então mais adeptos. E aí os sofistas eram tidos aí como grandes professores da política, porque o seu poder de convencimento ensejaria então a criação, independente de uma verdade real, absoluta, que eles descartam, mas a percepção do homem, por meio do juízo de convencimento, do pensamento filosófico, da retórica, você consegue desconstruir eventualmente uma verdade real com a construção de um novo pensamento. E esse pensamento tido pela maioria é o que delineava ali a continuidade da sociedade. Então, importante é se perpassar aí
dos sofistas como grandes pensadores, deixando de lado uma eventual verdade real e atrelado à percepção do homem, a esse juízo de valoração que o homem atribui às coisas. E aí essa então seria aí a importância da retórica, a importância da argumentação, e aí o nascimento da argumentação jurídica, enfim, nesse poder de convencimento sobre uma respectiva temática. E é isso que se dá muitas vezes em processos. Os processos judiciais, uma parte entende que está correta, que a versão dela é verdadeira, a outra parte entende que está correta e a versão dela é verdadeira, e aí por meio da argumentação de uma parte, por meio da argumentação e retórica da outra parte, é levado aí um embate, e esse embate deve ser aí resolvido por um magistrado. E o magistrado, muitas das vezes, ouvindo a retórica A, ouvindo a retórica B, dentro dos ditames legais, dentro da construção, da construção jurídica, do cenário atual que temos, enfim, dentro do século XXI, do ordenamento aqui no nosso país, vai adequar a retórica, e aí a função dos advogados colocar essa história de A dentro da legislação para dizer que A tem direito. E por sua vez, o advogado de B, a retórica de B dentro da legislação para dizer que B tem direito. Diante de duas histórias, onde cada advogado conta aí uma respectiva verdade, uma respectiva percepção sobre a mesma temática, cabe a um terceiro, aí no caso, o magistrado, dentro da concepção democrática, dentro da concepção do juiz natural, do juiz imparcial, que é a máxima do direito, ele acabar por escolher aí a melhor história, a melhor retórica, e aí o juízo de convencimento é feito e é declarado a decisão judicial. Olha a importância do reflexo, do pensamento, da retórica e da argumentação, desse convencimento democrático e os efeitos disso, os reflexos filosóficos perante aí a atual conjectura do direito. Certo? Passado esse primeiro tempo, essa parte dos sofistas, vamos agora à corrente filosófica estoica. Bom, então vamos aqui. Por sua vez, os estoicos, que têm como fundador da corrente filosófica estoica Zenão de Cício, com C, Zenão com Z, Zenão com Z, de Cício, C-I com acento agudo, C-I-O, Zenão de Cício. Esse pensamento, essa corrente filosófica se deu por volta de 300 a.C. E a característica basilar do pensamento estoico era a tentativa de manter-se em apatia. Era tido que aquele que consegue manter-se em apatia se tornará um ser absoluto. O que é manter-se em apatia para se tornar um ser absoluto? É deixar de lado qualquer tipo de emoção. Deixar de lado a raiva, deixar de lado o amor, a tristeza, a felicidade. Que o ser apático, aquele ser que conseguisse, aí dentro de um absolutismo, deixar de lado todo tipo de sentimento, ele, dentro dessa conjectura absolutista, atingiria um membro de ser superior, porque nada o abalaria. Ele estaria sempre sereno. E dentro de uma conjectura serena, sem nenhuma questão sentimental que venha aí o abalar, ele, nessa conjectura de ser supremo, teria uma consciência de cunho racional, ou seja, o que estaria sendo trabalhado a todo momento em sua mente era apenas a racionalidade. Então é a entrega do homem perante a natureza, agindo de forma racional. É o homem em contato com a natureza, sem deixar que sentimentos atrapalhem o seu julgamento, a sua valoração, e num estado e um caráter absolutista de apatia, ele atingiria então um movimento de ser supremo, e aí, como ser supremo,
poderia avaliar, poderia definir as regras da sociedade, inclusive definições aí de caráter atrelado à ciência jurídica. Então, a questão estoica é a tentativa de viver aí completamente sem sentimento algum, praticando a apatia. E qual foi a importância do pensamento estoico filosófico na seara do direito? Tem um reflexo muito sensível e muito importante essa doutrina estoica, porque ela influenciou importantes pensadores do direito, notadamente do direito romano. Lembrem das aulas da quarta semana, onde eu disse que a concepção do direito grego, na verdade, é rasa, mas a concepção filosófica grega é de fulcral e fundamental importância na conjectura da construção do direito grego? Sim. Então, esse pensamento de apatia, de deixar os sentimentos de lado, parecer um ser superior, e aí tido que seria hoje a figura do juiz natural, do juiz imparcial, daquele juiz que não se envolve com emoções nos casos, certo? Essa é a conjectura de julgamento, aí de ser superior, aquele que não está emotivamente, aquele que não está atrelado ao caso aí com o seu juízo de valoração, enfim, de emoções devem ser deixados de lado para ter uma ciência jurídica bem aplicada. Bom, e então esse pensamento estoico, a doutrina estoica da concepção filosófica, teve aí grande ensinamento para o direito romano na figura de pensamentos de grandes juristas como Marco Aurélio, como Cícero, como Celso e como Ulpiano dentro do direito romano. Então passamos pela parte dos sofistas, passamos pela parte dos estoicos, aí dentro do estoico no caráter absolutista de apatia, certo? Agora vamos ver grandes pensadores aí na continuidade da aula. Vamos falar de Sócrates, Platão e de Aristóteles. Começando aqui então comigo, falando sobre Sócrates. Sócrates então, que teve aí o seu período de 470 a.C. a 399 a.C. Em verdade, Sócrates, na parte histórica, não deixou nenhum legado escrito, certo? Tendo aí apenas os seus seguidores, como Platão. Mas uma frase que é dita por Platão e atribuída a Sócrates é a máxima de só sei que nada sei. Nessa conjectura de só sei que nada sei, Sócrates, tido como um dos mais inteligentes, o grande pensador da época grega, enfim, ele era um grande questionador, porque o que era tido como o mais inteligente alegava que o que ele sabia é que nada sabia. E dentro dessa conjectura ele buscava aí sim a verdade real, contradizendo, entrando em choque com aquela cultura relativista dos sofistas, que bastava o juízo de convencimento, que bastava uma boa argumentação para convencer aí o próximo e a sociedade. Então Sócrates, nesse intuito de definir a verdade e sempre com o seu caráter questionador, porque alegava que nada sabia, começou a corromper os pensamentos relativistas dos sofistas. E como Sócrates assim agiu? Com várias questões. Quando os sofistas buscavam, por meio das retóricas, o juízo de convencimento relativista e cambiado pouco a pouco, Sócrates vinha com inúmeras perguntas e, por meio das respostas dos sofistas, conseguia que os sofistas entrassem em contradição por meio das suas perguntas contundentes e de acordo com as respostas dos sofistas, que caíam, por serem relativistas, em contradição. Sócrates conseguiu ir derrubando esse legado da retórica sofista e aí foi ganhando corpo e espaço dentro então de uma conjectura de uma verdade absoluta, atemporal, independente da evolução no tempo. Aquela verdade deveria ser
mantida de forma absoluta, atemporal e com um condão universal, pouco importando a visão, a mirada de um homem de um lado da sociedade ou do outro homem do outro lado da sociedade, porque isso não é relativo. Sócrates passou a demonstrar que algumas coisas, independente do tempo, independente da conjectura do universo, seriam absolutas, verdades aí absolutas, construídas então por esse método socrático de realizar perguntas e encontrar aí respostas contraditórias dentro dos sofistas. E por isso esse legado de Sócrates veio a ser seguido aí por Platão e por Aristóteles dentro dessa conjectura do direito grego. E o fim da trajetória de Sócrates foi que ele questionou então os deuses da mitologia grega, porque por meio dos deuses da mitologia grega, dos escritos de Homero na literatura, enfim, eram construídos aí os pensamentos da sociedade, enfim, dos políticos locais e dos legisladores. Nessa conjectura, Sócrates questionando de forma contundente a mitologia grega, essa história que perpassou pelos deuses gregos, enfim, da mitologia, ele desrespeitou o que era tido na lei grega, que seria profanar então a questão histórica aí em relação à questão da mitologia grega. Então, por profanar, por falar mal, por questionar aí os ensinamentos da mitologia grega e por ter derrubado inúmeros sofistas, os próprios sofistas, contrários então ao pensamento de Sócrates, ajudaram e auxiliaram a processá-lo, e Sócrates então foi julgado a pena de morte. E ele, mantendo seu ensinamento absolutista, enfim, e respeitador das regras, acabou quando declarado a sua pena de morte, os seus seguidores diziam: Sócrates, fuja. Mas Sócrates, atrelado e mantendo o seu ensinamento aí, a sua questão de que deveria ser sempre seguida a lei e as diretrizes de forma atemporal, independente do tempo, de forma absoluta e de forma universal, Sócrates bebeu cicuta e aí veio a falecer. Então Sócrates não fugiu, foi declarado aí após um processo iniciado pelos sofistas, que foram perdendo o seu legado por meio da retórica, e a conjectura, aí o legado deixado por Sócrates em relação à busca da verdade real, absoluta, atemporal e universal em alguns casos, e por profanar, conforme assim foi julgado, os deuses da mitologia grega, foi declarado a sua pena de morte. E aí conhecemos então os estudos de Sócrates, enfim, por meio de Platão. Platão, seu discípulo, e esse sim aí realizou os escritos. Platão permaneceu vivo de 428 a.C. a 347 a.C., foi o principal discípulo de Sócrates. Platão foi o principal discípulo de Sócrates, e aí Platão fundou uma academia de estudos dessa busca da verdade absoluta, da verdade una. E essa academia foi aí fundada em Atenas em 387 a.C. E um aluno desta academia, que adentrou a academia de Platão em 387 a.C., nessa busca da verdade una, onde era tido que os sentimentos deveriam também ser deixados de lado para que não afetassem aí o pensamento humano. Na visão de Platão, existiria um mundo paralelo, imutável, onde os sentimentos deixados de lado era possível chegar aí para evitar uma confusão mental por meio dos sentimentos, de percepções dessa verdade una absoluta. Aristóteles então é quem ingressa aos 17 anos nessa academia de Platão para manter então o seu legado. E aí adentramos agora então Aristóteles no período 384 a 322 a.C. Platão, por sua vez, deixou a escola, Aristóteles então, de
384 a 322 a.C., deixou a escola de Platão quando do falecimento do seu grande mestre. E aí Aristóteles criou a sua própria escola, denominada Liceu, certo? E nessa escola de Aristóteles, denominada Liceu, ele passava os seus ensinamentos em busca de uma verdade una, e aí era tido e denominado por Aristóteles como ato puro. Então a busca pelo ato puro era aquele deixado de lado os respectivos sentimentos, e a busca então de uma ideia central de cunho universal e atemporal. Independente do tempo, a ideia seria a mesma, centrada e de cunho universal para todos. Esse então o legado deixado de Sócrates para Platão e de Platão para Aristóteles. E Aristóteles aí, junto com os seus alunos, enfim, foi apelidado de peripatéticos. Peripatéticos. E o que significa peripatéticos? Aqueles que andam. E por que foi denominado então aqueles que seguiam Aristóteles na sua escola, no Liceu, de peripatéticos, aqueles que andam? Porque Aristóteles não passava os seus ensinamentos de ato puro em uma sala de aula, passava caminhando pelos jardins do Liceu esses respectivos ensinamentos. Então, por isso, tido que aqueles que seguiam Aristóteles, se embebedando do conhecimento e da busca do ensinamento por meio deles, o seguiam nos jardins do Liceu, andando atrás deles, e aí peripatéticos aqueles que andam, certo? Mas aí Aristóteles divergiu do seu mestre Platão em relação a essa questão de existir um mundo paralelo, um mundo aí imutável, paralelo. Essa concepção Aristóteles não seguia nesse mundo metafísico de Platão. Portanto, então, Aristóteles não poderia ser levado em conta justamente por ser inalcançável e inexistente, certo? Então essa era a diferença aí. O mundo metafísico de Platão, aquele mundo imaginário, enfim, para Aristóteles não poderia ser levado em conta por ser inalcançável, e aquilo que é inalcançável é inexistente. Posto isso, finalizamos que Aristóteles tinha uma visão mais do mundo real, uma visão mais realista, mais palpável aí do mundo. Então, para Aristóteles, toda qualquer ciência deveria se fundar através da lógica formalmente estruturada, certo? Fugindo aí desse caráter, dessa concepção metafísica de um mundo inalcançável, não estruturado, e aí logo inexistente. Para Aristóteles não, a conjectura do mundo real, uma conjectura realista, estruturada, mas também com a possibilidade absolutista de encontrar verdades reais, absolutas e atemporais. Legal? Por isso, então, na aula de hoje vamos fechando, aí perpassando pelos pensamentos da conjectura filosófica sofista e estoica, e pelos três grandes pensadores, aí Sócrates, que não deixou um legado escrito, mas que é possível alcançar o seu conhecimento por meio do legado deixado por Platão, e Platão, que criou a sua escola, enfim, a sua academia, e a academia teve o aluno Aristóteles, que aos 17 anos aí adentrou a academia de Platão, seguiu as diretrizes aí pontuais do mestre em relação ao ato puro, enfim, e aí criou o Liceu e continuou passando conhecimento então aos peripatéticos, aqueles que andavam atrás dele. Certo? Com isso encerramos aí a quinta semana. Grande abraço, meus queridos amigos. É isso aí. Eventuais dúvidas vocês podem aí clicar no EVA, no horário da aula, tem um campo superior de mensagem ali, estou à disposição. Valeu!